Oi, eu sou a Gabi Xavier e este é mais um vídeo de Shingeki no Kyojin e hoje eu vou comentar de algo que vocês pedem muito aqui no canal, que é para comentar o poder dos 9 titãs originais. Lembrando, é claro, que esse vídeo, como falaremos de algumas coisas que não estão no anime ainda, terá spoilers. Nós já conhecemos mesmo no anime alguns titãs que você sabe que são controlados por pessoas na sua nuca, que são titãs que mostram racionalidade, que a pessoa consegue controlar o titã, que ela não sai comendo pessoas e que podem ser usados em batalhas, como a gente vê primeiramente com o Eren. Vamos começar então com o Titã Colossal, aquele titã enorme de 60 metros que conseguia passar a altura das muralhas e que chegou destruindo a muralha de Shiganshina e começando todo o caos ali dentro das muralhas. Muito do que a gente vai falar aqui sobre esses titãs tem muita ligação também com os portadores deles, ou seja, com a capacidade dessas pessoas de utilizar o que tem de habilidades esse titã específico. Então, provavelmente, dependendo do portador, mudando de portador, o que pode acontecer, você sabe como talvez as habilidades sejam um pouquinho diferentes, tem algumas alterações. Fora alterações que podem ser feitas de maneiras específicas, que eu vou comentar também depois. Com 60 metros, sem pele, deixando aquela parte dos músculos toda à mostra, o Titã Colossal não é rápido. Por ser muito alto, ele é lento, ele tem movimentos lentos. Para chutar ali a muralha de Shiganshina, as paredes de Shiganshina, ele tem um movimento super lento. Para fugir também ele não é muito útil, porque ele não consegue sair correndo e ter uma fuga ágil que faça com que, por exemplo, o pessoal da tropa de exploração não chegue logo nele e o mate. Ele é muito devagar. Mas ele tem uma habilidade interessante, que é eliminar vapor muito quente, capaz de queimar qualquer um que fique perto durante o tempo suficiente, né? Queimar a pele toda, porque vapor é muito quente, gente. Abre uma panela, só uma panela, não é um titã enorme eliminando um monte de vapor. Mas pega uma panela quente com vapor e deixa a mão ali em cima, você vai ver se não queima. Mas essa capacidade do Colossal também deixa ele numa posição muito vulnerável. Por quê? Porque ele tá ali parado e quanto mais vapor ele emite, mais o corpo dele vai diminuindo, ficando magrinho. Mas mesmo que ele esteja soltando vapor, impedindo que as pessoas cheguem perto e deixando a visão nebulosa, é muito arriscado. É sempre uma estratégia muito arriscada ele usar isso pra conseguir fugir. Mas em um momento no mangá citam ele como deus da destruição, porque sim, ele é muito grande, ele tem capacidade de arremessar coisas pesadas também, apesar de ser lento e não ter tanta potência como a gente tem com o Titã Bestial, por exemplo, na capacidade de arremesso. Mas antes de falar do Bestial, a gente vai falar do Titã blindado ou Titã encoraçado, que é o Titã do Reiner. Com 15 metros, ou seja, bem menor que o Colossal, ele tem toda uma carapaça, uma armadura por todo o corpo, que facilita com que ele consiga, por exemplo, quebrar portões, ter mais força para realmente bater em coisas e ter um impacto maior, porque ele é duro, então ele sofre menos, então ele pode conseguir ter impactos grandes sem se danificar facilmente. Mas tem um problema dele usar toda essa armadura cobrindo todo o seu corpo. O que acontece? Ele tem uma casca pesada, então quando ele vai fazer uma fuga, por exemplo, ele não é lento como um Colossal, mas ele se torna mais lento. Então ele não tem também habilidades de fuga muito boas. Mas ele pode, por exemplo, descartar parte dessa armadura dele e conseguir, por exemplo, na panturrilha, e conseguir correr um pouco mais rápido. Porque assim ele ficaria mais leve, teria um movimento mais fluido na perna e conseguiria correr um pouco mais. Mesmo assim, ele não é um nato corredor, e por isso que estratégias em que ele esteja numa distância maior de quem está o perseguindo, por exemplo, ou uma menor de quem ele quer pegar, são melhores, porque assim ele não precisa depender exatamente de uma grande agilidade. A Titã Fêmea, Titã da N, que a gente não sabe se esse nome Titã Fêmea, isso todo mundo pergunta, a gente não sabe se é Titã Fêmea porque com a N adquiriu aquele corpo feminino, ou se um homem tomasse posse desse titã, se ele se transformaria numa mulher também, num titã mulher, ou se transformaria num titã com corpo masculino, a gente não sabe. E, infelizmente, isso eu não tenho como responder pra vocês ainda. Mas de habilidades que o titã com a N já mostrou ela sim, uma grande velocidade, uma velocidade boa para corridas e corridas de longa distância, uma resistência muito boa, somadas então às habilidades de luta da própria N, o que a N como humano tem ali dentro da Titã Fêmea, ela consegue, por exemplo, lutar muito bem, ou seja, ela é muito poderosa. Fora isso, ela tem poder de cristalizar partes específicas do seu corpo. No último mangá 95, em algumas traduções, deu a entender que este poder não seria natural da Titã Fêmea. Eu não vou deixar fixo que isso realmente foi dado a ela, como dado a ela. Pegar esse poder de endurecimento da medula de um outro titã, quer dizer, pegar um pouquinho da medula de um titã com esse poder de endurecimento e dar um boost ali, melhorar as habilidades da N, fazendo com que ela consiga então ter esse endurecimento dela. Pode ser que sim. Se fosse esse o caso, seria então um pouquinho da medula do encoraçado? Talvez. Mas pelo que a gente já viu no anime,
o endurecimento do encouraçado e o endurecimento da Anne são diferentes. Não só pela questão da Anne usar esse endurecimento em pontos específicos do corpo, mas também porque a característica física parece diferente. O cristal dela parece ser mais forte, ela consegue inclusive danificar a parede das muralhas mesmo, das grandes muralhas. E parece que para quebrar o cristal desse mesmo material em que ela ficou ali escondida, eles teriam muito problema. Inclusive, não sabemos no mangá até então se ela conseguiu sair, como eles vão conseguir tirar ela, se vão conseguir tirar ela ali de dentro. Outra possibilidade que estão ali levantando é que talvez o titã ali do martelo de guerra, o titã novo, o nono titã que foi descoberto, talvez ele tenha, por exemplo, porque martelo de guerra, talvez ele tenha uma capacidade de endurecimento maior do que do encouraçado e que talvez seja dele, um fluido dele, que a Anne tenha adquirido essa capacidade de endurecer diferente. Mas pode ser também que a Anne tenha habilidades tão grandes de controlar o endurecimento do titã dela, que quando ela foca num ponto só, ela cria um material muito mais forte do que, por exemplo, algo espalhado no corpo inteiro. Outra habilidade que ela tem é de conseguir invocar, chamar para perto de si titãs irracionais. Ela não os controla. Por exemplo, ela não chega para eles e fala, vem aqui me atacar, ou vai ali atacar o outro. Com o grito dela, com o grito da titã fêmea, ela conseguiria atrair esses titãs para ela, que eventualmente podem, inclusive, atacá-la. E isso é bem perigoso, é uma estratégia que ela teria que ter cuidado para utilizar, mas funcionou muito bem na primeira temporada para ela fugir da tropa de exploração, por exemplo. A titã da Anne em altura seria um pouquinho só mais baixa que o Reiner e o Eren, porque ela teria 14 metros. Vamos falar agora então do titã bestial, esse titã de 17 metros, ou seja, um pouquinho mais alto que esses outros que a gente já falou, e o único que tem pelos pelo corpo. O titã bestial gera algumas polêmicas, tem gente que acha que porque tem uma cena lá antiga que o portador dele, o Zack, tá brincando com um macaquinho, teoricamente o titã bestial assumiria a forma de um animal que tenha relação algo com o seu portador. Eu acho que pode ter alguma influência, por exemplo, pode ser que mude um pouquinho, alguma coisa da nuance ali, de características específicas do titã. Mas mudar totalmente, eu acho meio difícil. Eu já falei sobre isso. E se meu animal favorito for um gato, vai ser um super gato ali? Eu não sei, eu acho meio complicado de manobrar isso. Então eu acho que tem que ter ali uma limitação entre essa coisa de mudar de acordo com o portador. Mais sobre o titã bestial do Zack, o titã bestial que a gente conhece hoje. Além dos pelos, ele tem braços muito compridos, o que faz com que ele tenha um poder de arremessar coisas como pedras a longa distância e com uma grande precisão, o que na batalha é muito bom, porque ele pode pegar uma grande rocha, quebrar em vários pedacinhos e jogar em um monte de gente, matar pessoas em massa, como uma grande arma mesmo. O Zack, como bestial, sim consegue controlar titãs, mas titãs que foram transformados em titãs irracionais com o fluido da própria medula dele, ou seja, essa pessoa foi transformada em titã com uma seringa com o fluido da medula espinhal do próprio titã bestial. Essa pessoa, o Zack, nenhum outro bestial conseguiu fazer isso pelo que a gente sabe, mas o Zack, como bestial, consegue controlar, e não só isso, ele pode controlar o tempo em que essa pessoa que recebeu o seu fluido vai virar titã. Ou seja, injeta agora, e ele pode ficar ali controlando se daqui a 10 minutos, 20 minutos, a gente não sabe se tem um limite, mas aí ele dá um grito, e com esse grito dele, as pessoas então viram titãs, que ele poderá controlar, como a gente viu na segunda temporada. Mas parece que as habilidades de controle dele não são tão eficazes quanto o do titã fundador, que a gente vai falar daqui a pouco, porque além dele ter que fazê-las verbalmente, ou com grito, ou com palavras, a gente vê que em algum momento ele não consegue controlar 100%, o titã faz algo diferente do que ele ordenou. Agora vamos falar do titã original com o poder do titã fundador, o poder do titã primordial, que basicamente tem o quê? A coordenada, a famosa coordenada. O que é coordenada? A coordenada é uma habilidade que a Ymir tinha e que esse titã original com o poder do fundador, continuou tendo, que é uma forma de controlar memórias de todo o povo eldiano e controlar o povo eldiano como um todo. E o povo eldiano, como vocês sabem, ou acho que sabem, que descende da primeira titã, a Ymir Fritz, todos eles são ligados por uma espécie de caminhos invisíveis, de ligações invisíveis chamadas de caminho, na verdade, e essa espécie de ligação pode ser acessada por quem tem o poder da coordenada. Ou seja, eu posso pegar todo esse povo descendente de Ymir, todo esse povo eldiano, e modificar suas memórias do presente, do passado, e fazer com que eles esqueçam coisas, fazer com que eles pensem que algo era uma coisa e na verdade era outra, e inclusive se essa pessoa aqui for um titã, e só quem vira titã é eldiano, pelo que a gente sabe até agora, a pessoa com coordenada inclusive pode controlar, como o Eren fez sem querer. Ele desejou atacar aquele titã sorridente, aquele titã que matou a sua mãe, e imediatamente com esse desejo tão forte dele ir ali encostando nessa titã, que a gente já sabe, e isso tá mais explicado no vídeo sobre o Eren, que também tá aqui na descrição, mas que esse titã era ali de uma pessoa que era de sangue real. Em contato com essa titã, quando ele encostou, de repente todos os outros titãs irracionais seguiram a vontade do Eren e a atacaram. E por que eu tô falando do Eren? Porque sim, o Eren está com o poder do titã primordial, e como ele adquiriu
como isso aconteceu, que o Eren tem 2 titãs dentro de si. Eu explico isso melhor nesse vídeo que eu falei, que tá aqui na descrição, sobre o Eren e o Grisha Yeager. Mas sobre o titã fundador, o que a gente sabe é só isso. A gente não sabe se ele tem uma altura específica, se ele tem uma característica física específica, pelo que a gente já viu de outras pessoas da família Raiz. Porque o que se diz é que quem controla mesmo a coordenada, consegue ter o poder da coordenada e acessar as memórias facilmente, não como flashes, mas acessar propositalmente, é quem tem o sangue da família real, da família Fritz, que era a família diretamente da Ymir. Mas existem especulações, como o Eren usou isso sem querer naquele momento, parece que se tiver em contato, talvez com alguém da família real, ele consiga utilizar. O que a gente sabe hoje no mangá não tem informações suficientes pra gente saber se existe uma outra maneira de controlar completamente o poder do titã primordial, o poder da coordenada, se você não tiver sangue real ou minimamente tiver algum contato específico com alguém de sangue real. Mas além disso, o Eren tem sim o poder do titã de ataque, o Shingeki no Kyojin. E o que a gente sabe do Shingeki no Kyojin? Bem, desde sempre o Eren tinha esses 2 poderes juntos, tá? Mas vamos supor que algumas coisas que a gente vê, tirando a coordenada, são do titã de ataque. Fisicamente, ele tem um corpo bem musculoso, um corpo com capacidades atléticas grandes, o que deve dar uma facilidade para ele também de lutar. E quanto mais o portador dele, o Eren, aprende como lutar para além das habilidades do titã dele, melhor. Fora isso, no anime, em determinado momento, no final da primeira temporada, ele tem uma capacidade de regeneração tão grande ali na luta com a Anne, que ao invés de sair vapor das suas feridas, parece que ele acelera tanto que sai fogo. Mas isso acontece no anime. Esse Berserk Mode que as pessoas falam, que tem também no jogo, só aconteceu no jogo e no anime. No mangá, ainda não. Mas como o Isayama ele vai mudando um pouquinho de ideia e gostando de mudar as coisas de acordo com o que ele vê no mangá, isso ele já falou várias vezes, talvez isso tenha sido algo que ele realmente vai incorporar na história do mangá daqui pra frente. O titã do Eren tem 15 metros, ou seja, ele é da mesma altura do encoraçado. Ele não tem a capacidade de falar assim como o encoraçado, eles não têm lábios. Ele tá o tempo todo se expressando com berros e mostrando exaustão. E sim, no mangá, o Eren também conseguiu um poder a mais, um boost de endurecimento ao ingerir um fluido de encoraçado. Então sim, além de tudo, ele consegue hoje se endurecer, o que é bem útil para várias estratégias de batalha deles. O titã da Ymir é chamado de titã mandíbula, e tanto na Ymir quanto em outro portador que a gente já viu, tem características específicas, como ser pequeno, sim é um titã pequeno, mas é um titã muito ágil, então muito bom para fugas, muito bom para lugares, por exemplo, com árvores, que ele pode ir pulando de um galho para outro e se locomover mais rápido que qualquer um, porque ele é pequeno e rápido. Fora isso, ele tem garras muito fortes, então ele consegue pegar coisas e destruir coisas com facilidades, e mandíbulas muito fortes, também consegue morder e quebrar as coisas muito rapidamente. Fora isso, tem um tórax ali mais protuberante, mas essa não é sua característica principal. E sim, pelo menos a Ymir consegue falar enquanto tem o poder do titã mandíbula. Lembrando que o titã mandíbula antes da Ymir estava com o Marcel, ele é amigo do Reiner, do Bertold, da Anne, e que após a Ymir ou engolir com o titã irracional dela, aí sim ela ganhou o poder do titã original mandíbula. E que depois dela, o que provavelmente aconteceu é que o irmão do Marcel, o Galliard, a engoliu também, engoliu a Ymir, e agora ele é o titã mandíbula que a gente vê no mangá. Um titã que ainda não apareceu no anime é o titã quadrúpede, que está hoje com a Pieck, que consegue aparentemente carregar coisas muito pesadas, e inclusive uma das primeiras traduções que saiu para esse titã em português era titã carroça, e isso tem a ver muito com o nome dele em inglês, que é Cart Titan, mas é porque ele realmente é um titã bom para carregar as coisas. Ele não faz só isso, mas uma grande característica dele é ser resistente, também é bem resistente, e ainda consegue carregar pesos muito grandes. Então ele pode usar, por exemplo, uma armadura ou um equipamento muito pesado que sirva de arma, ou ele pode também carregar muitos suprimentos muito pesados, e por não ser muito grande, ele também consegue passar por várias situações sem correr muito perigo de estar muito exposto. E o último titã, o 9º titã original, foi o que a gente descobriu no capítulo 95, que é o titã Martelo de Guerra. Até o momento a gente não sabe nada sobre poderes dele. Muita gente especula que ele teria nos punhos uma força de quebrar materiais muito rígidos, inclusive o cristal da Anne, ou coisas formadas com material igual ao cristal da Anne, mas a verdade é que a gente não sabe ainda nada, nem suas características físicas. Assim que a gente souber, eu posso fazer um vídeo atualizando esse aqui, ou falando só sobre ele, mas se você tiver alguma aposta ou qualquer comentário a mais para falar sobre o que eu disse aqui sobre os 9 titãs, deixa aqui no comentário. O que muita gente me pergunta é quais desses 9 titãs originais é o mais forte. Eu não acredito que hoje tenha um que seja expressamente mais forte que os outros. Eu acho que são justamente 9 divisões da grande titã que foi a Ymir Fritz, e cada uma delas, cada um desses titãs, é mais habilidoso em certa situação, em certo tipo de combate. Eu tenho a preferência pessoal pela titã fêmea da Anne, porque eu acho que a grande agilidade e resistência dela, combinadas com o poder de endurecimento direcionado dela
e as habilidades incríveis de luta fazem com que ela seja uma titã muito versátil e também muito interessante para qualquer estratégia. Mas se em algum momento o Eren talvez conseguir dominar o poder da coordenada de fato, de vez, e ainda adquirir mais habilidades de combate com seu titã de batalha, somados ao seu boost de endurecimento, talvez ele seja o mais eficaz. Controlando titãs e com um poder de batalha muito grande, ele se tornaria uma arma incrível. Mas isso é o que a gente sabe basicamente sobre os 9 titãs originais, os 9 titãs que vieram de Ymir Fritz, da primeira titã, a titã original. Pode ser que ao longo do tempo a gente descubra mais coisas. Se você souber algo mais, se você vier mais à frente, tiver mais descobertas, deixa aqui no comentário pra todo mundo ver. Não se esqueça de curtir o vídeo se você gostou, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito e a gente se vê nos próximos vídeos. Tchau, tchau!